Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 6 ao dia 12 de novembro de 2023. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana? Bom gente, eu estou enviando o vídeo para vocês na segunda-feira agora, mais para o período da noite, porque o fim de semana, na verdade, o final de sábado e o domingo eu tive que me dedicar aos meus estudos, então eu não tive como gravar para vocês, mas cá estou eu, segunda-feira, gravando o vídeo para que vocês possam acompanhar aí as energias dessa semana. E o que a gente tem para essa semana? Bom, é uma semana que a gente inicia de uma forma mais leve, porém chegando ali na sexta-feira, dia 10, ainda para o dia 11, para o dia 12, aí a gente já começa a ter uma energia um pouquinho mais densa, mais desafios no céu, ou seja, continua com a mesma mensagem das últimas 3 semanas. É um período que a gente precisa ter cuidado com acidentes, com turbulências, choques, brigas, discussões. É um período realmente para a gente tentar internalizar um pouco, se recolher um pouco, até porque essa semana está todinha uma semana de lua minguante no signo de Leão. Eu inclusive fiz o vídeo para vocês, eu vou deixar aí no card de informações falando sobre essa fase minguante. Tem também no vídeo onde eu falo sobre as previsões para o mês de novembro. Ali no vídeo eu também falo um pouquinho. Então, como a gente está numa fase minguante, a fase minguante é uma fase de fechamento, de análise, de espera, de sentir e perceber os resultados das coisas. Então, a gente está um pouquinho nessa energia. A gente está numa fase minguante em Leão. Então, é um período para a gente buscar o autoconhecimento, a autocompreensão, a autoanálise. Lembrando que é a lunação do signo de Libra. A gente está finalizando essa lunação libriana. Então, o outro está sendo muito espelho para a gente está percebendo através do outro aquilo que está faltando na gente, aquilo que a gente precisa consertar, ajustar, equilibrar, harmonizar dentro de nós para que as nossas relações externas fiquem melhores, ou seja, para que lá fora fique melhor, a gente precisa cuidar um pouco do nosso mundo interno. Então a gente está um pouco nessa vibe e é justamente nesse fim de semana que a gente vai ter aí a oposição de Sol e a oposição de Marte para Urano. São 3 potências aí conversando e mais uma vez a mensagem de atenção, cuidado com acidentes, choques. Se estiver chovendo na sua região, cuidado com raios. Preste atenção também em relação ao trânsito. É claro que, por exemplo, acidentes aéreos a gente não tem como evitar, né? Mas existe essa probabilidade também. E também aquela mensagem que, como eu falei antes, já vem vindo há 3 semanas. Ou seja, a natureza ela está um pouco revolta, pode ser que a gente veja aí situações surpreendentes com a natureza, ela está bastante instável, a gente teve aí tempestades solares vindo em direção à Terra e geralmente entre 5 a 7 dias é que a gente vê o resultado de como essas explosões solares afetam a Terra, que é o tempo em que o campo magnético da Terra sente, né? A explosão do Sol, ela leva um tempo até chegar a nós, né? Então a gente está aí observando para ver como é que isso vai ser impactado aqui para nós, tá bom? Mas vamos lá, vamos olhar dia a dia aqui. Eu sei que segunda-feira já está um pouquinho atrasado, mas tem o resto da semana, né? Então vamos lá, nessa segunda-feira, no dia 6 de novembro, eu já vou começar falando aqui do aspecto de Vênus e Plutão, que já vem ocorrendo, inclusive eu já venho falando desse aspecto há algum tempo. Esse aspecto talvez traga para a gente uma coragem ou talvez uma necessidade de decisão, de tomar decisão, de passar por algum processo de transformação, de fim de ciclo, ou seja, é um aspecto favorável para os assuntos que a gente vem revisando da Vênus há bastante tempo. Lembrando que a Vênus vai sair do signo de Virgem essa semana, que está aí para vocês no dia 8, às 6 horas e 30 minutos. A Vênus entra em seu domicílio diurno, que é maravilhoso. Ou seja, ela vai expressar a melhor das melhores versões dela. Então, ela está se despedindo e está fazendo essa despedida conversando com Plutão. Então, esse início de semana já começa com talvez essa certeza, talvez a gente sinta uma certeza dentro da gente do que a gente precisa mudar. Seja na área amorosa, afetiva, nos negócios, nas parcerias, pode ser também no campo financeiro. De repente, você vai conseguir se organizar, reestruturar a sua
as contas, definir exatamente o que você quer fazer, o que você quer descartar. Lembrando que nós estamos numa finalização de ciclo e a Vênus é a regente dessa lunação libriana que a gente teve. Então tá bem bacana por conta disso. E aí a Lua, que está aqui em Leão, entra às 16 horas e 39 minutos no signo de Virgem. E a Lua entrando no signo de Virgem auxilia ainda mais toda essa energia de terra. Então a gente vai estar muito prático, persistente, realista, observando alguns detalhes, tentando organizar as nossas emoções, tentando se disciplinar de alguma forma, tanto emocionalmente quanto nos nossos afazeres diários. Então isso é bem bacana. E aí às 17 horas e 42 minutos, a Lua e Plutão, a Lua aqui no signo de Virgem, e Plutão, olha, e Saturno fazem oposição. Então, para o fim do dia aí dessa segunda-feira, talvez a gente tenha alguns conflitos entre aquilo que a gente está analisando e percebendo que precisa ser feito e aonde que estão os enganos, aonde é que a gente está perdendo tempo, aonde é que a gente está gastando energia à toa, como que a gente pode otimizar isso. E aí o Saturno aqui talvez mexa com a gente nesse sentido, olha, cuide das coisas, mas não esqueça de olhar as camadas mais finas daquilo que você está analisando, aquilo que você está fazendo. Não adianta mudar superficialmente, é importante mudar de uma forma profunda aquilo que você está trazendo de novo e de entendimento para esse momento. Lembrando que a Lua vai conversar também com Júpiter, a Lua vai conversar também com Saturno em aspectos aí harmônicos, então isso está bem bacana, vai conversar também com Urano. Então o trânsito da Lua no signo de Virgem está sendo muito legal nesse período, porque nós temos planetas importantes em signos de terra, o que traz para a gente uma solidez, um realismo, um sentido de responsabilidade, de organização, de disciplina. Então isso está bem bacana. E aí a gente termina essa segunda-feira com Mercúrio no signo de Escorpião conversando com Netuno. Então a gente tem essa conversa harmônica em trígono, no qual traz para a gente muita sensibilidade, principalmente para aquelas questões que estão no inconsciente, questões que talvez a gente não consiga definir, não consiga decifrar, não consiga explicar em palavras, mas esse momento é um momento muito bom para a gente poder entender os símbolos, mesmo que a gente não consiga explicar para as pessoas ou de repente colocar em palavras ou escrever isso num papel, pelo menos você está entendendo o simbolismo que está ali, o sentido geral que um símbolo traz, porque a linguagem dos símbolos, ela é universal, é uma linguagem que conversa com a nossa alma e não com o nosso consciente, com o nosso cérebro. É um entendimento bem profundo e talvez a gente consiga entender essas questões. Vale a pena nessa virada de segunda para terça-feira prestar atenção aos sinais, símbolos, sonhos, intuições, percepções sutis, de repente que você venha a ter. Sabe quando você consegue entender aquelas informações que estão nas entrelinhas, mensagens subliminares? Esse é um momento bastante poderoso para isso. Inclusive, a gente vai ter essa energia indo até meio-dia de terça-feira. No dia 7, a gente tem a Lua, então, aqui no signo de Virgem, fazendo um trígono para Júpiter no signo de Touro. E aqui, gente, se a gente conseguir prestar atenção às mensagens, talvez a gente encontre soluções muito criativas, muito realistas, principalmente para alguma expansão, para algo que a gente queira que cresça e que talvez por Júpiter estar retrógrado, a gente não viu esse defeitinho, esse errinho, esse detalhe de Virgem lá atrás e pode ser que agora a gente consiga enxergar, talvez a gente consiga entender. Então é um dia muito bacana para a gente organizar, ordenar as coisas e trabalhar em detalhes que são importantes, que podem dar um resultado maior para o quadro em que Júpiter está ampliando para a gente. Então essa terça-feira ela tá linda, inclusive a gente tem aí às 23 horas e 53 minutos a Lua aqui no signo de Virgem fazendo um sexto lindíssimo para o Sol lá em Escorpião. E esse aspecto para terça-feira também é válido
para os assuntos de trabalho, para questões que você quer colocar como definição, para estratégias, de repente, para algumas mudanças que podem te empoderar, que podem trazer para você uma consciência maior de como ordenar, de como comandar, de como ajustar as coisas do jeito que você acha que pode fluir. As ferramentas estão aí disponíveis para a gente. E aí a gente vai para quarta-feira, dia 8. A Lua, durante a madrugada, vai fazer um aspecto muito bonito também, um sextil também com Marte. Então a gente vai ter um sextil entre Sol e Marte, o que dá para a gente movimento, ação, decisão. Então talvez a gente consiga decidir muito bem as coisas, entender muito bem os nossos planos, as nossas estratégias, e a gente pode colocar isso em prática. Mas aí às 6h30 a Vênus entra no signo de Libra. Inclusive tem vídeo aqui, eu vou deixar aí no card de informações, esse vídeo que eu falo sobre as características de Vênus no signo de Libra, se vocês quiserem entender um pouco mais a fundo. E aí a Vênus entra em seu domicílio, ela vai ficar poderosíssima, ela vai começar a trabalhar a sua melhor versão nos assuntos librianos, mas é muito importante a gente entender que Vênus entrando no signo de Libra, ela vai se encontrar com Nó do Sul, e Nó do Sul está mexendo com a humanidade nesse momento, chamando atenção para assuntos que precisam ser trabalhados em relação à dependência afetiva, financeira dos outros. Está pedindo uma análise também para ver até onde você está se anulando, aonde que está o seu brilho, o seu gás, a sua energia, que é o Nó do Norte, indo para Áries. Ou seja, tem muita coisa que está sendo descartada, que está sendo reformulada na energia libriana. E a Vênus entrando aí reforça ainda mais esse trabalho. Então, talvez a passagem da Vênus aí pelo signo de Libra, que ela fica até o dia 4 de dezembro, aí ela entra lá no signo de Escorpião, ou seja, a gente tem esse período curto de Vênus no signo de Libra, mas vai ser aí que talvez a gente perceba algumas questões profundas e reais que a gente tem que trabalhar. A Vênus aqui vai chamar muito a nossa atenção para a realidade daquilo que a gente precisa soltar, deixar ir, trabalhar, equilibrar, ajustar com o Nó do Norte lá no signo de Áries. Mas lembrando que a Vênus está em domicílio. Se ela está em domicílio, ela está empoderada. Ela vai tentar mostrar para você as melhores saídas, as melhores soluções, da forma mais harmônica, mais justa, mais equânime, mais política ou diplomática possível. Ou seja, talvez a gente consiga resolver algumas coisas, colocar alguns fins em algumas situações de forma muito equilibrada. Então que a gente aproveite essa energia da Vênus transitando aí no signo de Libra. E aí com a Lua ainda aqui no signo de Virgem, vai fazer então uma conversa com Urano e logo em seguida vai fazer uma oposição a Netuno. Aqui tá muito bacana para limpeza, como a gente está numa lua minguante, onde a gente está fazendo limpezas, descartes, faxinas, a gente está fechando contas, vendo aonde a gente gastou demais, aonde a gente gastou de menos, ou seja, aqui é um momento em que talvez venha aquela energia no sentido de, bom, vamos começar a desapegar, a soltar, a descartar, seja o que for, a fazer as mudanças, a lidar com novidades, a tentar coisas novas, a montar um plano de repente, uma estratégia, para que algumas coisas antigas saiam do caminho e, de repente, ir atrás de inovações. A única questão aqui é que é importante a gente tentar equilibrar. Talvez a gente esteja muito terra a terra, muito razão, ou se sobrecarregando com muito trabalho, talvez aquela energia, sabe, que fala faz mais, continua, e a gente não se dá um tempo. Aqui a Lua conversando em oposição a Netuno vai pedir um equilíbrio de focar nos seus trabalhos, de fazer as tarefas, as limpezas, as faxinas, mas também separar um tempo para você recarregar suas energias, para você descansar, para você espairecer um pouco. Mas é isso, não fique muito nem aqui, sabe, de se dispersar demais, mas também não cobre tanto de você aqui. Então é mais ou menos essa energia que está aí. E junto com isso a gente tem então Mercúrio, que é o regente de Virgem, inclusive conversando com Plutão. Por isso
que está um dia de muita estratégia, de muito trabalho terra a terra mesmo, de muito realismo, de muita estruturação de ideias, de montar as suas estratégias. Mas lembrando, nós estamos no fechamento de um ciclo, né? E fechamento de ciclo está falando, olha, pega o que você recebeu aí de resultados e trabalha para modificá-los, para que no próximo ciclo as coisas não venham do mesmo jeito, ou seja, que os resultados não se repitam, caso tenha alguma coisa que você não queira que se repita aí. Aí a gente vai para quinta-feira, o dia 9 de novembro, onde a gente tem a Lua aqui no finalzinho do signo de Virgem, conversando com Plutão. Então, vejam aqui, né? De quarta-feira para quinta-feira, a gente tem Mercúrio conversando com Plutão e logo em seguida nós temos a Lua conversando com Plutão e a Lua conversando com Mercúrio também. Para vocês verem como é que a gente está com essa energia que está de fato abrindo os caminhos para que a gente descarte, para que a gente passe por transformações, para a gente conseguir transformar chumbos em ouro. O que será que você está precisando mudar aí dentro de você? Você está com todos os campos abertos para conseguir eliminar, excluir, se livrar de algumas questões que estão no seu caminho aí que você não quer. E o mais interessante, o céu está dizendo para você, não basta só descartar. O que você vai colocar nesse lugar? Como que você vai preencher esse tempo ou esse assunto que você está tirando da sua vida e o que você vai colocar no lugar? E lembrando que Urano esteve aí também numa conversa com a Lua, ou seja, quais as novidades que você pode trazer para a sua vida que podem auxiliar nessas transformações e de repente nesse avanço que você está dando aí. Então aproveitem essa energia aí também, tá? E aí, às 5h07, a Lua entra no signo de Libra, se une com Vênus, faz uma conjunção. Lua e Vênus vão estar aí no signo de Libra. Quinta-feira é um dia muito bom para se conversar, para fazer reunião, para namorar, para ajustar os pontos, para trazer harmonia, apaziguar situações de repente que estão conflituosas. Sabe quando tem aquele desentendimento no ar? Então, a Vênus e a Lua aí estão trazendo essa energia, essa vibração que pode nos auxiliar demais a resolver conflitos, não só com as pessoas que a gente convive ou que a gente ama, mas também com parceiros de negócio, com empresas, situações relacionadas à justiça, processos que estão correndo por aí. Talvez seja um bom momento de tentar fazer um acordo, de tentar amenizar as coisas, ou seja, é um momento muito bom para a gente apaziguar. Só que aí a gente entra na sexta-feira, dia 10, Mercúrio entra no signo de Sagitário. Inclusive tem vídeo aqui para vocês que eu também vou deixar aí no card de informações explicando como que Mercúrio se comporta no signo de Sagitário. Ali eu explico tudinho para vocês. Se vocês quiserem entender como que tá essa energia, vale a pena assistir ao vídeo. Lembrando que eu vou deixar esses vídeos todos linkados aqui embaixo e no final do vídeo, tá? E Mercúrio entrando em Sagitário, a nossa mente começa a expandir, começa a ter muita curiosidade, quer buscar respostas, entendimento para as coisas. A questão aqui é que Mercúrio, ele é muito detalhista, ele rege tanto o signo de Virgem quanto o signo de Gêmeos. Ou seja, os dois signos que são detalhistas, minuciosos, criteriosos, que não se aprofundam tanto, que não expandem tanto a consciência, que são mais realistas e tentam simplificar essa informação toda complexa de Sagitário. Então, o que a gente tem? A gente tem o Mercúrio entrando justamente nesse universo em que quer entender tudo, compreender tudo, que às vezes quer começar a conversar com alguém e aí começa com um assunto simples e a coisa vai crescendo, de repente aquela palestra começa a viajar, começa a expandir, quando você vê aquela pessoa está perdida nas suas próprias ideias. A gente pode se perder nas nossas próprias ideias. Mas Mercúrio aqui, ele é muito bacana no sentido de inspiração. Quando a gente quer se inspirar, quando a gente quer sair da superficialidade das coisas, ele se torna aqui um grande questionador e talvez seja aquele momento que a gente precisa de fato chegar para as pessoas e perguntar para elas, tá, o que é que de fato está acontecendo? Seja verdadeiro, seja honesto, né? Que aí é a energia sagitariana, que é uma energia que fala da verdade, que fala das leis, do justo, né? Tem toda essa energia da justiça e da verdade acoplado a esse arquétipo. Então, Mercúrio talvez
comece a querer ouvir a verdade, buscar a verdade, entender a verdade, tanto externamente, mas também internamente. Então, talvez a gente comece a se questionar e a fazer viagens bem profundas para dentro da gente, no sentido de olhar para aqueles detalhes e dar uma definição mais verdadeira para aquilo. Não vamos ser tão superficiais aí. Mas é claro que aqui Mercúrio no signo de Sagitário pode deixar as pessoas falando demais, e no falar demais pode ser que incomode, pode ser que extrapole, pode ser que ao falar demais fale realmente o que não deve, e isso pode acabar incomodando muita gente. Então é importante ter um certo cuidado com sincericídio, porque muitas vezes o signo de Sagitário, se perguntam para ele, ele vai responder a verdade, doa quem doer. Então Mercúrio aí pode ser que a gente fale por falar, fale sem pensar, e quando vê, já fez um estrago enorme. Então é importante a gente ter cuidado em relação a isso. Mas também vai ser um momento muito bom para estudos, né? Se você quiser estudar, portanto que você consiga se disciplinar, se organizar, porque às vezes Mercúrio em Sagitário pode começar a estudar 7 horas da manhã e quando vai ver já é 7 horas do dia seguinte. A pessoa ficou ali imersa naquele conteúdo e quando viu o dia já amanheceu e se perde no tempo e no espaço. Então é importante ter uma certa disciplina, uma certa organização, um certo compromisso com as coisas, tá? E aí, nesse dia 10, a gente também tem a Lua aqui no signo de Libra fazendo oposição a Quirón. A gente vai ter essa última energia aí da Lua para essa sexta-feira, e sempre que Quirón é tocado, alguma coisa talvez que nos dói, que nos incomoda, pode ser tocado, pode ser despertado, algum gatilho pode vir à tona, mas sempre é uma oportunidade da gente curá-la. E lembrando que aqui é muito provável que o outro venha enfiar o dedo na sua ferida. E como a gente tem sábado e domingo dias tensos, procure evitar na sexta-feira, se alguém tocar na sua ferida, procure evitar conflitos, querer devolver, levar para o coração, levar tudo para o lado pessoal, de se machucar e se ferir muito facilmente por conta de algo que alguém foi lá e tocou. Né? Então, assim, procure relevar, trabalhe com a Vênus aí no signo de Libra e procura harmonizar esses sentimentos dentro de você. Tá? E aí a gente vai para o sábado, dia 11 de novembro, aonde a gente vai ter então a Lua fazendo quadratura aqui para Plutão, mas não só isso, a gente vai ter também Marte fazendo oposição a Urano. Vocês veem que Lua, Marte, Plutão e Urano são 4 planetinhas aí, que a gente vai ter o Sol também logo em seguida. São 4 planetas, 5 planetas que estão em tensão. E aí o que a gente tem aqui? É um período de cuidado, atenção. Como a gente vai iniciar com a Lua em Libra fazendo quadratura para Plutão, nos relacionamentos, se você percebeu que alguém está começando a se alterar, que alguém está começando a ficar violento, agressivo, agressiva, já corta, já sai fora, já evita alimentar uma briga, uma intriga. Preste atenção, principalmente nos outros, porque a resposta do outro pode ser muito surpreendente para a gente. É um período também para a gente perceber abusos, opressões, controles. Se você ainda tem isso na sua vida, procure os melhores meios. Utilize a energia de Libra, de Vênus em Libra, de Lua em Libra, ou seja, busque aí ao seu redor as oportunidades, as opções que você tem para poder se livrar de situações conflituosas, situações também que te oprimem ou que estejam te chantageando aí. Mas o mais importante aqui, nesse final de semana, procure não se relacionar com pessoas de repente que você não conhece muito bem, ou pessoas que você sabe que tem uma fama X e de repente você vai lá e se envolve com aquela pessoa pode se transformar ou mostrar o seu lado mais animalesco. Aqui nós temos uma energia muito forte de abuso, principalmente abuso sexual, de violência, de utilização de força. Então, se você se perceber numa situação de perigo, se você perceber que uma pessoa está começando a se alterar muito, essa é a hora de você buscar ajuda, de você conseguir se desviar daquela pessoa ou ligar para alguém, pedir um Uber e vá embora para sua casa. Não se aventure muito nesse final de semana, porque a tendência
tendência é, sim, a gente pode ter muita energia sexual em descontrole, pessoas, homens e mulheres descontroladas. Algumas mulheres e alguns homens podem dar uma certa abertura e de repente quando vai ver, aquela pessoa pode pensar que tem liberdade para tudo e não tem. Coloque limites. Quando for necessário dizer não, diga não. E caso aconteça alguma coisa, lute por justiça. Não deixe essas coisas acontecerem, ficarem por isso mesmo, não. Denuncie, busque seus direitos e por aí vai. Mas aqui lembrando, como eu falei no início do vídeo, os acidentes também estão propícios, né? Então, mais uma vez, preste atenção ao seu redor, procure se preservar, se resguardar, evite conflitos, discussões, brigas, principalmente briga em trânsito, briga nos bares, discussão por coisas bobas, ou se alguém de repente voltar a falar com você e jogar alguma coisa na sua cara, ou se você encontrar com alguém por aí e essa pessoa provocar você, pensa nessa energia tensa que está no céu e diz assim, não, hoje não, depois a gente conversa, em outro momento a gente conversa. Hoje eu quero estar em paz. Ou então prefira estar em paz do que estar com a razão nesse fim de semana, tá? Então vale muito a pena essas dicas aí. Lembrando que às 15 horas a Lua vai se unir a toda essa tensão que está aí em Escorpião e também vai fazer oposição aos planetas ali em Touro. Ou seja, as nossas emoções também vão ficar muito profundas, muito densas. E vocês sabem como que é Escorpião, né? Quando ele é ameaçado, ele vai lá e pica. E ao picar, aplica o veneno junto. Só que a gente tem que evitar ao máximo de deixar esse escorpião dentro da gente chegar a esse ponto de querer ferroar alguém, porque isso pode dar um burburinho enorme e pode ser bastante prejudicial. E aí a gente vai para o domingo, aonde a Lua vai fazer então oposição a Júpiter, junto com toda essa energia de Marte, Sol, ou seja, toda essa energia ela vai duplicar, tudo vai aumentar de tamanho. Domingo, gente, fiquem tranquilos, procurem se recolher, procurem ficar em paz com as pessoas ao redor. Se alguma coisa acontecer com você, se alguém provocar, se alguém mandar mensagem, se alguém tentar criar uma intriga, não entre nessa vibe. E aqui também a gente tem uma questão de conflito internacional muito grande, tá? Então, talvez a gente veja notícias não tão favoráveis que venha nos chocar. Pode ser sim uma semana do estopim em que algumas autoridades tomem alguma decisão repentina e inconsequente e aí aquilo ali pode virar um turbilhão e trazer prejuízos para muita gente, como a gente já está vendo aí, muitos absurdos acontecendo e isso pode aumentar essa semana, tá? Então existe sim a tendência de termos agravamentos em guerras, situações desumanas acontecendo, uma batalha de poder, de massacre e coisas do tipo. Então a gente está aí um período e uma semana que muita coisa nesse sentido pode vir à tona e isso traz para a gente uma certa impotência, né? Porque algumas decisões importantes não são tomadas por nós, mas sim por esses chefes, por esses poderes, né, de Sol e Marte aí, que estão no comando, então muitas vezes a voz do povo acaba não sendo ouvida, né? Então a gente se sente meio impotente em relação ao que está acontecendo no mundo, mas a gente pode ter um controle interno, ter um controle das suas próprias águas internas, dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua ira, do seu poder, do seu controle em relação àquelas pessoas que você convive, as pessoas com as quais você trabalha. Então se você é um chefe, se você é uma pessoa de poder aí, perceba se você não está abusando do seu poder, da sua força em relação aos seus funcionários, aos seus servidores, ou dentro do seu lar, de repente você é uma mãe, um pai e acha que tem a liberdade de fazer tudo e controlar. Procure ver se vocês não estão abusando da força, do controle, do domínio, ou se não estão exagerando no uso da violência, da imposição das coisas. É um fim de semana para a gente observar aí como é que a gente está também trabalhando com os nossos poderes, né, que a gente tem com aquelas pessoas que são um pouquinho mais dependentes da gente, ou que de repente não tem tanta força, não tem tanta voz. Então vamos analisar isso aí com cuidado, tá? E aí eu já deixo o spoiler aqui da segunda
segunda-feira, onde a gente vai ter a lua nova, a lunação escorpiana, que vai acontecer aí na virada de domingo para segunda. E vocês veem aqui, olha, aqui junto com essa lua nova, vai acontecer uma oposição de Sol, Lua e Urano, e Marte vai estar junto ali também, gente. Então, uau, né? Uma lua nova muito poderosa, que pode trazer muitas revelações, inclusive essas revelações já podem surgir essa semana, talvez a gente fique boquiaberto com algumas notícias, com alguns acontecimentos, situações que estavam ocultas e escondidas podem vir à tona, ou seja, muitas coisas podem ser reveladas aí, tá bom? E aí nós temos o arcano da semana, que o arcano tá aí para vocês, que é o 3 de Paus. Esse 3 de Paus está falando justamente daquele momento em que a gente está vendo os resultados de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente planejou. Então é como se a gente tivesse uma semana que a gente está só vendo o que está chegando para a gente. Vocês veem esse barco, né, que está trazendo aí informações, que está trazendo os seus resultados. Só que aqui a gente está olhando muito para dentro, né? Olhando muito para si mesmo. Então, sabe os seus grandes projetos? Tudo aquilo que você colocou a sua mão, que você colocou a sua assinatura, que você colocou o seu nome, tudo aquilo que foi da sua responsabilidade, essa semana esse arcano está dizendo, olha, veja aí os resultados e veja o que você vai fazer em relação ao que você está recebendo como resposta aí, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 6 ao dia 12 de novembro de 2023. Desejo para todos vocês uma linda, sábia e iluminada semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Elas estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, tem o Telegram. Lembre-se de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o seu comentário aqui embaixo, que ele também é muito importante. No momento que você se inscrever aqui no canal, aproveite e se inscreva aí, acione o sininho para que você possa ser notificado. Lembre-se de se tornar membro e tem o meu site ali com mais informações caso vocês precisem, tá bom? Um beijo grande para todos e caso você ainda não se inscreveu aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.